Fala galera, estamos de volta aqui no nosso punhado de conversa e hoje vai ser show de bola, como sempre tem sido, vocês já sabem, né? Já tem acompanhado o nosso canal. Por isso também eu já agradeço, né, a audiência de cada um de vocês, tá bom? Já vou te pedindo, deixa seu like aí, se inscreve no canal, compartilha o vídeo porque vai ser show de bola. Hoje estamos aqui com José Atalaia, esse jovem que já está aparecendo para vocês aí, tá bom? E ele vai estar falando um pouquinho da vida dele, da carreira dele, do ministério dele, que é lindo, é maravilhoso. Tem atendido a obra do Senhor, tem atendido ao chamado do Senhor. E vocês vão se deliciar. Vai ter um pouquinho de música também, vou pedir para ele fazer alguma coisa autoral aqui, para vocês conhecerem também o talento desse jovem, tá bom? Fica com a gente até o final. E você não tem nada a perder, você só tem a ganhar. Já vou cortar para o jovem aqui, já fazendo aquela pergunta para ele, tá bom? E aí, José Atalaia? E aí, meu amigo Anderson? Quem é José Atalaia? É forte. Quem é José Atalaia? Quem é José Atalaia? José Atalaia, hoje, meu amigo Anderson, um jovem que está na presença de Deus. Sim. Que tomou uma atitude, a verdade, né? De estar na presença de Deus, renunciar às minhas vontades, os meus desejos. Não é fácil, mas pelo amor ao Pai, a gente renuncia e pela nossa salvação também. José Atalaia, ele vem de diversas lutas, diversas pelejas. Sim. São 9 anos que vai completar na presença de Deus. E até aqui o Senhor tem me sustentado. Tem sustentado, tem abençoado, não é isso? Glória a Deus. Me fale um pouquinho, José. Eu vou querer saber, né? Se o seu nome realmente é José Atalaia. Claro, deve ser José, mas o Atalaia vem da onde, né? Eu vou querer saber, não agora. Daqui a pouco eu já te pergunto isso. Mas eu queria saber de José Atalaia na infância. Como é que foi a sua infância? Foi uma infância legal, né? O que é que você tem para passar pra gente? Porque a nossa história, ela sempre tem que ter uma raiz, né? E a nossa história, ela não deve ser esquecida, entendeu? Eu tenho a minha história, né, desde a minha infância e tudo mais, criado em Salvador, né, e com meus irmãos, Tony, que é seu conhecido, que é através dele que você está aqui hoje, verdade, tá bom? E aí a nossa história, ela diz muito de quem é a gente, a nossa raiz, a nossa base, né? Então, como foi a sua infância? Como é que você, né, identifica a sua infância? Meu amigo Anderson, a minha infância, na verdade, ela foi uma infância muito corrida. Fui criado pela minha avó e a minha avó, ela me doutrinou no caminho de trabalho, né? Ela veio me ensinando e ela vinha me passando, né, algumas instruções. Olha, meu filho, não pegue no que é dos outros, eu vou ensinar vocês a trabalhar para que você não venha pegar no que é dos outros. E também eu vou ensinar vocês a trabalhar porque quando eu partir, cada um de vocês vai ficar no que é de vocês. E assim aconteceu. Sim, sim. Né? Mas só que ao decorrer do tempo, minha avó, ela veio a partir, a falecer. Então eu cheguei em um momento que eu me encontrei só eu e Deus. Você tem irmão, João? Eu tenho irmão. Mas a nossa criação, a gente foi mais criado quando estava com minha avó. Mas sim, passou o tempo, cada um foi ganhando o seu rumo. E aí chegou um tempo que eu me encontrei só eu e Deus. Então assim, eu vim aprendendo as coisas com o mundo. Ela me passou algo ali, eu peguei aquilo ali, me deu a base, mas eu vim aprendendo as coisas com o mundo, sozinho. E assim, por um momento, né, da minha vida, estudei, trabalhei, mas por um momento eu vim conhecendo amizades. Sim. E existem amizades que ela não te leva a lugar nenhum a não ser o caminho de abismo. É verdade. A palavra de Deus fala que é caminho para o homem que parece ser bom, mas o fim é de morte. Então existem amizades que ela não te aproxima de Deus. E foi dessas amizades que eu fui me aproximando.
Então o caminho que eu estava trilhando não era o caminho de Deus, não era um caminho de bênção, era um caminho de maldição. E nem o caminho que a tua avó te ensinou. Me ensinou, né? Deixou ali como um legado. Então o que aconteceu? Eu fui me distanciando, me apegando mais a amizades, aí vim crescendo, conhecendo lugares, conhecendo pessoas e se distanciando do caminho do Senhor. Sim. Né? Então o que acontece? Durante a minha infância, foi uma infância de trabalho, de correria, né? Mas quando eu fui crescendo, eu já fui puxando para o outro lado, amizade, conhecer cigarro, bebida, essas coisas, entendeu? Então, chegar um tempo de eu me deparar com a solidão e com o vazio. Porque as coisas que eu busquei não preenchia. Mas foi passado algo para mim, mas só que eu não peguei aquilo que foi passado para mim. E fui me distanciando, a chegar um tempo de eu me encontrar uma pessoa vazia. Sim. Foi até então o momento de eu decidir a conhecer Jesus. Aí eu vou lhe perguntar o seguinte, a base que a sua avó já havia lhe dado e vinha te dando, já era uma base evangélica também? Ou ela não era do evangelho, não era... Assim, a fé dela, ela acreditava em Jesus. Sim. Só que ela não obedecia a palavra de Jesus. Entendo. Mas devido ela me ensinar a falar com Deus ali, eu já tinha um temor. Eu já tinha um temor. Então foi isso que me levou também a conhecer o evangelho. Porque ela já tinha passado para mim, ó, meu filho, fala com Deus assim. Ela não frequentava, mas ela me ensinou a conversar com Deus, né? Aí eu fui me aproximando mais, foi aonde eu descobri, né? Como se relacionar com Deus, como se achegar a Deus. Certo. Aí a gente parou naquela parte onde você disse que sentiu um vazio, né? Foi o momento que você se deparou com esse vazio, né? E você então decidiu vir para o Evangelho. Vim para o Evangelho. Né? Vamos seguir daí? Vamos. Que é muito importante essa parte. Sim, no certeza. Momento que o Espírito Santo toca no homem, que vem aquela decisão, vem aquela temperatura mesmo, né? Que faz a gente entender que é o momento da gente se achegar a Deus, né? E a gente sabe que achegai-vos a Deus e Deus, né, se achegará a nós e tudo mais. Então, esse momento, para mim, eu acho que é um momento crucial. É o momento que eu mais gosto de ver na igreja, é quando o homem ele se encurva diante da presença do Senhor, reconhecendo o senhorio de Deus, né? Aí, para mim, é a parte mais importante. Sim, com certeza. A minha parte quando chegou a parte de eu me entregar a Deus totalmente, foi assim. Uma certa feita, um amigo chegou em mim. Uhum. Assim, da mesma forma que tem pessoas que se dizem amigo, que arrasta para o mundo, sempre vai ter aquele também que vai te arrastar para a presença de Deus. Claro. Então o que acontece? Ele me fez o convite e através do convite dele, eu fui conhecer. Eu já frequentava, mas eu conheci uma igreja que chegando lá naquela igreja lá, eu gostei do ambiente. Uhum. Eu gostei da pregação, eu gostei da forma que a palavra era explanada, da forma que o pastor explicava a palavra. Sim. Então o que acontece? A gente também via o poder de Deus, né? Porque até então a gente muitas das vezes só conhecia de ouvir falar. E quando você vai ali que você vê o poder de Deus, o manifestar de Deus, você fica impressionado. Então eu visitei e falei comigo mesmo assim, falei, rapaz, eu tenho que aceitar Jesus, eu vou aceitar Jesus. Mas só que os desejos carnais, muitas das vezes, ele não quer deixar a gente se apartar das coisas mundanas. Então o que acontece? Uma semana depois, eu já não estava indo mais para a igreja. As coisas do mundo já veio e sufocou. É aquela semente que caiu na beira do caminho, né? E veio o espinho e sufocou. Então eu já tinha parado. Então as coisas do mundo veio já de novo. Então, até então não tinha levantado a mão, né? Assim, na verdade, você não tinha ainda pisado no Santo dos Santos, né? Dos Santos. Porque, entendeu? Como diz o louvor, quem já pisou no Santo dos Santos, outro lugar... Ele não sabe viver. Não sabe viver. Né? Então, o que acontece? Fiquei distante, sem ir. Aí veio as coisas do mundo, começou eu me envolver novamente ali.
Né? Aí teve um dia que eu parei na porta de um bar e naquele dia ali eu bebi muito. E aí chegava um tempo de eu falar assim, eu vou pra casa. E quando eu fui pra casa, que eu botei minha cabeça no travesseiro ali, eu falei com Deus no meu íntimo. Eu falei, Deus, eu não quero mais viver essa vida. Eu tava totalmente embriagado ali, mas quando eu coloquei a minha mente no devido lugar ali, eu vi que o caminho que eu tava trilhando era só caminho de destruição. Não era bom. É por isso, pastor Anderson, porque eu não dispenso ele, a pessoa pode ser o que for. Se eu tiver a oportunidade de lançar a semente, eu vou lançar. Uhum. Porque eu sou prova viva. Existe uma pessoa que está alcoolizada ali na rua ali, eu tenho o maior prazer de parar e falar. Tem pessoas que acham que aquela pessoa não vai absorver. Sim. Mas pela minha experiência, eu tenho certeza que... Porque você viveu isso. Eu vivi isso. Então vai ter uma semente ali. Então o que acontece? E a gente sabe que a palavra de Deus não volta para Deus vazia. Sem antes cumprir aquilo que ela foi enviada que se cumpra, né? Então, realmente, tem que plantar, tem que semear, independente de qualquer coisa. Com certeza. Né? É o certo. Eu tenho até um testemunho a respeito disso daí. É forte. Porque, tipo assim, te cortando um pouquinho, né? Fica à vontade. Hoje é com o bate-papo, punhado de conversa contigo. De conversa. Mas é importante eu falar porque a gente chegou num momento legal da conversa em que eu já vivi essa situação na igreja, onde eu estava terminando o culto, já estava dando a bênção apostólica, né? E entrou um rapaz assim na igreja. Ele absurdamente embriagado, não se aguentava de pé sozinho. Os meninos meus diáconos da igreja tiveram que conduzi-lo até o altar, que ele disse que queria conversar com o pastor, né? E eu pedi para ele esperar um pouquinho enquanto eu dava a bênção apostólica. E ele esperou, e os meninos segurando ele, porque se soltasse ele caía. Aí quando terminou, eu chamei ele perto de mim, e ele falou assim, pastor, eu quero mudar de vida. Bem, a voz bem embolando, né? E ele falou, eu quero mudar de vida. Eu falei, para você mudar de vida, você sabe que você precisa entregar esta vida que você tem a Jesus, para que Jesus possa transformar. Porque sozinho nós não conseguimos. Você sabe disso, eu sei. Minha esposa é evangélica, ele falou, né? Minha esposa é evangélica e eu ando desse jeito aqui. Mas eu quero mudar de vida. Aí eu falei, pronto, você está disposto a entregar sua vida para Jesus agora? Aí ele falou, tô. Quando ele disse tô, ele mesmo já se ajoelhou, se soltou da mão dos meninos e se ajoelhou. E eu lembro que ele estava com a mão cheia de amendoim, um punhado de amendoim. Ele jogou na boca aquele punhado de amendoim, mastigou. E aí eu comecei a orar por ele, depois pedi para ele repetir as palavras que eu estava falando. Ele repetiu. E eu fui para casa, eu confesso para você e para vocês, eu fui para casa sem acreditar. Eu digo, rapaz, esse cara não vai nem lembrar que ele esteve aqui. Do jeito que estava embriagado. Pois é, isso foi no domingo. O outro culto seria na terça-feira. Quando foi na terça-feira, quem estava lá antes de eu ter chegado na igreja? Ele. Meu amigo todo arrumado. Calça jeans nova, sapato novo, camisa de manga comprida, toda cheirosinho. Aí quando eu desci do carro, geralmente eu chegava bem cedo na igreja, quem abria a igreja era eu também, né? Quando eu desci do carro, ele fez, pastor, lembra de mim? E foi meio difícil, porque ele chegou completamente diferente, era outro homem. Até a feição dele mudou. Aí eu falei, rapaz, não tem como esquecer não, velho. Eu sei que é você. Aí falei o nome dele, inclusive, né? Vou até falar aqui que esse rapaz, ele até hoje me tem como pastor dele, embora não congregue mais comigo, porque eu acabei mudando a igreja de um local para o outro, né? E ele ficou congregando lá na região onde ele mora mesmo, né? Que era naquela região onde eu estava com a igreja naquela ocasião. O nome dele é Jailton, tá certo? Profissional de primeira, gesseiro. Faz um forro de gesso que ninguém bota defeito. Inclusive o daqui de casa quem fez foi ele. Foi. Congregou comigo durante anos. Batizei e é evangélico até hoje, meu amigo. E eu digo a ele, rapaz, você é uma das ovelhas que mais me deu orgulho em toda a minha caminhada como pastor. Então vale muito a pena você acreditar. Na hora que a pessoa chegar, não negue a oração. Faça o apelo, fale da palavra, semeie.
pode derramar essa semente na vida dessas pessoas, porque você não tem nada a perder. Tá bom? Me desculpe falar demais. É o punhado de conversa. O punhado de conversa, mas era importante eu falar disso, porque até hoje, e honra também a família, depois de tudo. Você vê que a família tem uma restauração com tudo isso daí também, né? Mas é show de bola. É edificante, né? É uma história que é edificante e edifica mais vidas, né? Com certeza. Porque quem sabe você tá em casa e você tá com uma situação, um parente, alguém da sua família que tá nesse estado e você já não acredita mais na transformação dessa pessoa, né? Então é uma história edificante, né? Para aumentar a sua fé. Uhum. No meu caso, naquele dia ali, eu chorei. Falei, Senhor, eu não quero mais viver essa vida. Eu não quero mais viver essa vida, Senhor. Então, o que acontece? Eu não fui até a igreja. A igreja veio até a mim. A igreja abriu uma congregação perto da minha casa. Aí, tá vendo você? Porque o tempo que eu tava indo, eu parei um pouquinho de ir. E o inimigo coloca vergonha. Sim. Ele coloca vergonha de você voltar. É verdade. Né? Porque sabe, você que tá em casa, você caiu, você pecou, você falhou. E o inimigo colocou no teu coração que você não é digno de falar com Deus, que você não é digno de ajoelhar. Mas só que você é digno de se humilhar diante de Deus. Você se apresentar com o teu coração aquebrantado. E se achegar a Ele, porque a graça de Deus é que nos basta, né? Quem sabe o inimigo colocou vergonha para você não confessar, para você não ter mais jeito, ele falou, né, no seu coração, e você não quer ir mais à igreja. Mas eu quero te dizer que há esperança para a árvore que foi cortada. Então, volte, converse com Deus, fale com Deus, se humilhe, se achegue diante de Deus. Tem nada a perder. Nada a perder. Então, o que acontece? Abriu uma congregação lá perto da igreja e a minha esposa estava indo para a igreja. Sim. Mas eu, com a decisão de mudar, a vergonha, ela me fez um convite. Sua esposa? Sim. Bora hoje na igreja, porque abriu a igreja ali perto, ali a congregação da onde eu estava indo. Uhum. Eu falei, eu vou. E quando chegou naquele lugar ali, eu estava sentindo a presença de Deus. Mas só que a vergonha, que nem eu falei, vinha em mim para eu não dar glória a Deus. Impede. Porque o inimigo soprava assim, você vai dar glória a Deus aqui, mas outro dia, final de semana, você vai estar na bebedeira de novo. Então me segurava. Mas quando veio aquele pastor usado, a mente por Deus, tremendamente usado, ele veio e entregou algo de Deus para mim que só eu e Deus sabia. Deus é tremendo, né? Só eu e Deus sabia. E é tipo assim, ele não veio até a mim. Ele falou, aqui tem um homem, e entregou a situação. E eu sabia que realmente era para mim, entendeu? Sim, sim. Testifica. Claro. Você sabe quando Deus está falando com você. Então naquele momento ali testificou. Então eu comecei a orar a Deus. Para o mal cair por terra. Uhum. Quando eu estava orando a Deus para o mal cair por terra, eu senti uma mão bater no meu pé, pastor. E eu afastei o pé, eu com o olho fechado. Eu afastei o pé, eu senti a mão bater de novo. E aí orando a Deus, já exercendo a fé ali, orando a Deus para o mal cair por terra. Porque eu sabia que o que foi revelado realmente estava vindo em minha direção. Então eu exerci a minha fé para que Deus viesse neutralizar o mal. E quando eu de olho fechado, quando eu vim abrir o olho, a igreja estava todinha assim, um corredor, e uma mulher tinha caído assim, que o mal manifestou nela, e caiu por terra. Então o que acontece? Eu falei, realmente foi comigo. Eu venci, realmente foi comigo isso aí. Porque testificou, eu senti. E você tomou posse. E quando eu orei ali, eu vi que Deus manifestou o poder dele. Então eu falei no meu íntimo ali, eu falei, meu Deus, realmente eu preciso entregar minha vida a Ti, Pai. E a partir de hoje, Senhor, eu faço uma aliança de coração. Naquele dia ali o pastor falou assim, vem aqui na frente e você entregar sua vida a Jesus, homem, que você sabe que é com você. Aí eu falei assim, Deus, hoje eu não vou lá na frente.
eu tô te aceitando aqui de coração. E naquele dia eu saí convicto que a minha aliança verdadeira foi naquele dia. Então, chegou o dia de eu ir para a sede, porque tinha abriu uma congregação. Sim. Chegou o dia de eu ir para a sede. Nesse dia de eu ir para a sede, meu tio deixou um carro na minha mão. E aí esse carro eu falei assim, Deus colocou algo em mim que eu tenho algo assim de falar muito para as pessoas, entendeu? De Deus. Chamar, convidar para ir para a igreja. Certo, sim. E nesse dia de ir para a sede eu convidei muita gente para ir. Você tava com o carro na mão. Era meu retorno, eu falei, eu vou convidar. E aí eu convidei. Dei uma viagem, deixei na frente da igreja. E voltei. o pessoal foi. O pessoal foi. Quando foi na segunda viagem, nisso eu não tinha abastecido o carro. Na segunda viagem, por chegar na igreja, o carro faltou gasolina. Quando o carro faltou gasolina, eu falei, rapaz, isso aqui é um levante. Aí eu não chegar. Então, os povos foram andando e apareceu, Deus colocou pessoas para aparecer, para me ajudar a botar o carro em casa de novo. E aí eu voltei correndo. Eu falei, nada vai me impedir hoje. Aí eu voltei correndo, cheguei lá na igreja, escutei o culto. Quando chegou na hora do apelo, o pastor me chamou. Eu já era servo, mas eu falei assim, eu vou levantar a minha mão, porque a partir de hoje as pessoas vão ver que realmente agora eu sou servo. Entendi. Então eu levantei minha mão ali, fui lá na frente e confessei. É porque você já havia confessado diante de Deus e agora diante dos homens. Entende? Então foi um pouco da história da minha convenção. Uhum. É interessante, porque esses dias eu tava assistindo, foi até um podcast também, não vou lembrar o nome aqui agora, senão honraria esse podcast. E eu vi uma das pessoas que estavam sendo entrevistadas nesse podcast, ela falando assim, se naquele momento em que Jesus pediu para entrar no barco de Pedro tivesse com aquele barco cheio, lotado de peixes, ele não permitiria Jesus entrar. Com certeza, é forte. Aí eu digo, rapaz, que revelação violenta, forte. Viu? Porque veja bem, analise o seguinte, o barco estava vazio. Então tinha espaço para Jesus entrar, né? Pedro podia fazer essa permissão. Mas se realmente tivesse cheio, né? Às vezes a gente está cheio da gente mesmo, não tem espaço para Jesus. É verdade. Aí Jesus permite que você não consiga pescar, permite que o seu barco esteja vazio, ou seja, que você esteja vazio, como você falou, né? Com certeza. No momento que você sentiu um vazio dentro de si, foi o momento que você entendeu que era necessário entregar a sua vida para Jesus, né? Botar Jesus dentro desse barco, entendeu? Então, se o barco estiver cheio, você não consegue permitir a entrada de Jesus. Tá tudo bem, tá tudo fluindo, tá tudo show de bola, mas se tiver faltando tudo, meu amigo, aí você lembra de quem? É verdade. Existem pessoas que ela vai ser atraída pelo momento de dor. Existem pessoas que ela vai ser atraída pelo amor. E Deus vai criar alguma situação para não perder aquela alma. Ele não perde. Ele não perde de maneira alguma. As situações que ele cria não tem falha, né? Agora, o senhor percebe, pastor Anderson, que existem pessoas que têm um coração um pouquinho mais duro. Porque ele espera Deus criar uma situação para ele ir para a presença de Deus. Sim. Entendeu? Deus, ele usa o profeta. Deus, ele fala em sonho, né? Deus se revela para aquela pessoa. Deus dá livramento para aquela pessoa. Mas mesmo assim a pessoa endurece o coração. Entendeu? Deus já está chamando ele. Deus está chamando ela. E aquela pessoa endurece o coração. Então por isso que a gente muitas das vezes vê pessoas aceitando Jesus no leito. A gente vê pessoas aceitando Jesus no último suspiro. A gente vê pessoas aceitando Jesus faltando a algum membro do corpo. Por quê? Porque essas pessoas ouviram o chamado de Deus e elas não foram. Não atenderam. Lembra daquele jovem rico? Sim. Que foi até Jesus? Jesus manda aquele jovem vender tudo e dar aos pobres. Eu entendo ali que Jesus não queria que ele vendesse tudo para dar aos pobres. Jesus estava testando
para saber aonde estava o coração daquele jovem. Sim, sim. Porque Jesus falou que era necessário ele obedecer os mandamentos. Então ele vai falar assim, eu tenho observado tudo desde a minha mocidade. Mas quando Jesus vai apertar mais um pouco, então vende tudo que tu tem e dá aos pobres. Tocou na ferida dele. Sim. Então Jesus ali, ele não queria que ele vendisse tudo para dar aos pobres. Jesus estava testando para saber onde estava o coração dele. Porque a Bíblia fala que aonde tiver o teu coração, aí estará o teu tesouro. Exatamente. Né? Então existem pessoas que o seu coração vai estar nas coisas mundanas, em pessoas, em paixões carnais. E para Deus não perder essa pessoa, ele vai ter que usar uma estratégia. Você percebe que quando o pescador ele vai para o mar ou para o rio, existe algumas formas de pescar o peixe. Existe pescador que ele vai pescar de tarrafa. Sim, sim. E existe pescador também que vai pescar de anzol. A gente percebe que a pesca de tarrafa ela não é muito, não provoca muita dor no peixe. Sim. E a pesca de anzol? Tá entendendo o mistério? O peixe vem então dor, existem pessoas que Deus vai ter que lançar o anzol. Existem pessoas que Deus vai lançar a rede. Sim. E vai vir a quebrantada. E vai entender o seu chamado. Vai entender que não tem para onde ir. Só o Senhor tem palavra de vida eterna. Quando Jesus está dando um sermão que muitos começaram a voltar, ele vai olhar para os seus discípulos e vai falar, vocês também não vão voltar? Aí um discípulo vai falar assim, mestre, para onde iremos? Tu tem palavra de vida eterna. Então tem pessoas que vão reconhecer que o único caminho ali é Jesus, ele tem que se apegar. Mas existem pessoas que vão pelo anzol, e quando o anzol é jogado, visca, que o peixe visca, o peixe, ele vem, ele dobra ali, e existe um certo desconforto para o peixe. Ele rasga ali, né? Então existem pessoas que vão vir pela dor. Você que está escutando esse podcast, você que está agora conectado, não deixe de você vir para a presença de Deus pela dor, porque você está tendo a oportunidade agora, pastor Anderson. Tá, sim, tá ouvindo a palavra. Tá escutando a palavra. A palavra tá tocando no coração dessa pessoa, com certeza. Com certeza, tá conectado com um punhado de conversa aqui, e a palavra de Deus está sendo pregada. Então não espere para você vir pela dor. Não é assim que acontece, pastor? Com certeza. Quantas pessoas a gente já viu? Né? Podia ter vindo antes, né? Pelo amor, como se fala, pelo amor. E de repente esperou mais um pouco. Não é o momento, não é agora. E quando vem, pagou para ver. Se tiver tempo de vir ainda, né? Aí a coisa não é muito. Tem um ditado que minha tia fala. Pode, é mistério aí. Minha tia diz assim: quem espera pra ver, quando vê demais. E ela completa dizendo assim, e não gosta. Você tá entendendo? O que esperava não era agradável. Entendeu? Com certeza. Então é isso. Me diga aí, José Atalaia, e o ministério, né? Eu sei que você gosta de ministrar a palavra, que você, como você já falou aqui, é uma pessoa que consegue levar pessoas para a igreja, fazer o convite e tudo mais, e as pessoas aceitarem. Mas qual é o ministério que você mais se identifica? O ministério, eu tenho um ministério duplo. É? Eu canto, adoro, né? Sim, sim. E ministro também a palavra. Mas a área mais que eu me identifico mesmo é a área do louvor. Né? De cantar, estar ali adorando ao Senhor. Porque o louvor liberta. Sim. O louvor liberta. Tanto quem está escutando, como quem está cantando. Você chegar em um momento de estar adorando a Deus, você sente Ele tocar de dentro para fora. Então, onde eu me identifico mais é na área da adoração, na área do louvor. Interessante que eu, na posição de pastor e de ministro, né, num púlpito, no altar, numa igreja, eu observo o seguinte: às vezes a gente é convidado para ministrar em alguns lugares. E aí o que é que acontece? Quando você chega no local onde você vai ministrar, que o ministério de louvor ele tem aquela conexão com o Espírito Santo,
E ele faz toda a preparação, como você falou, né? Que o louvor ele liberta e realmente isso acontece. Então ele faz toda aquela conexão com o pessoal antes da ministração da palavra. Quando a gente vem ministrar a palavra, a gente recebe uma igreja preparada. É tremendo. É tremendo. Mas se você não tem essa questão do ministério de louvor e tal na igreja, você já sente diferente. Com certeza. Na hora de ministrar a palavra, você já sente que o pessoal não está tão receptivo, né? A igreja não está preparada. É algo travado assim. Você percebe que quando o povo de Deus vinha guerrear, a arca ia na frente. Uhum. A arca era simbolizada a presença de Deus. Os levitas iam carregando e iam adorando. E o povo recebia a vitória. Também quando Saul estava possesso. Sim. Era chamado Davi, né? Davi, entendeu? Uhum. E vinha e tocava, e através da adoração, Saul ele era liberto. Era liberto. Então o louvor tem muito poder. Tem muito poder na adoração. Né? Quando a gente passa a adorar em espírito e em verdade, a gente não quer mostrar para o homem que a gente sabe adorar ou sabe cantar. Porque na verdade a gente não foi chamado como cantor. A gente foi chamado como adorador. Então quando a gente se entrega, a gente reconhece que a gente precisa fazer ali para Deus, para através da nossa vida, Deus tocar pessoas, flui, acontece. Você vê o mover de Deus ali naquele lugar, né? É tremendo, a área do louvor é tremendo. Pronto, agora chegou o momento que eu quero saber do Atalaia. É forte. José Atalaia, me explica aí. José Atalaia é forte. Meu nome é José. Sim. O Atalaia a gente encontra na Bíblia, da palavra de Deus, que quer dizer vigília. Aquele que fica de prontidão, né, na sentinela. Então foi um nome que eu gostei muito, entendeu? Você incorporou. José Atalaia, porque é algo que o vigia, que ele está ali sempre vigiando, está em prontidão. O papel do Atalaia era avisar quando o povo inimigo se aproximava, então ele tinha o papel dele de avisar, né? Tem que estar sempre alerta. Anunciar, tinha que estar sempre alerta. Então foi algo que eu gostei. Então, José Atalaia aconteceu. Deu certinho, José Atalaia. É forte demais. Pronto, agora é o seguinte, já sei como é que, né? Essa questão do seu nome, como é que foi a sua infância e tudo mais. Eu queria ouvir um pouquinho agora, né? Vamos ouvir. Como é que Deus te usa aí nas composições, tá bom? E vamos soltar a voz um pouquinho? Vamos ouvir. Vamos que vamos. É isso aí, galera. Estamos com ele aqui. José Atalaia tá se preparando, colocando o violão aqui, tá bom? E fica ligadinho aí, né? Vamos louvar com a gente agora. Ô, tá bom? glória. Ouvir um pouquinho esse violão e a voz desse jovem, tá certo? Que tá aqui com a gente. Sim. Eu tenho 2 corinhos de fogo gravados. Eu faço em outro ritmo também. Mas aqui já tá com direito autoral garantido? Direitos autorais. Então é essa que eu quero que você faça, né? É isso aí. Pra não dar problema depois. Pronto. Aí eu gravei elas 2 também, lancei em algumas plataformas, tá no Spotify, tá no YouTube também. Então, é um louvor que, um corinho que eu falei, meu Deus, eu vou fazer esse corinho, porque é muito forte. E é muito incrível que teve um dia que Deus falou comigo através desse corinho. Desse corinho. Amém. Eu tava passando em um momento de peleja e eu falei, meu Deus, eu vou abrir aqui o YouTube. É mistério, tem vezes que a gente faz esses mistérios. Eu vou abrir o YouTube aqui e o primeiro louvor que apareceu, o Senhor vai falar comigo. E era o seu? Quando eu abri o YouTube, tava lá. O louvor que eu fiz e eu lancei. Amém. E é mais ou menos assim. Bem-aventurado é aquele homem que constrói a sua casa na rocha, que em meio às tentações não se rende às propostas. Jesus te chama para ter comunhão, porque para vencer o mal é com jejum e oração. Eis que estou às portas e bato, se você abrir, eu vou entrar.
O Espírito Santo já está neste lugar. O Espírito Santo te convida para marchar. O Espírito Santo te chama pra guerrear. Sem lutar não há vitória. 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 Eu vou passando pela prova e vou dando glória. Eu vou passando pela prova e vou dando glória. Eu vou passando pela prova e vou dando glória. Adore, adore ao Senhor. Eu vou passando pela prova e vou dando glória. Eu vou passando pela prova e vou dando glória. Eu vou passando pela prova e vou dando glória. Adore, adore ao Senhor. Mais ou menos assim. E aí vai. Que maravilha, forte, rapaz. glória a Deus. Alegra a nossa alma. Sim, com certeza. Né? E Com realmente certeza. o louvor fala do que é verdade, né? Porque sem luta Não há não vitória. há vitória. E quando a gente fala de luta, é importante a gente ressaltar que também a gente não deve desistir. Com certeza, é verdade. Pode estar a luta que for, mas se você tiver a convicção de que o caminho que você está seguindo é o caminho certo, né? Que é o que Deus falou contigo, que é onde Deus te colocou, então permaneça, insista, porque como diz o louvor, sem luta não há vitória. Qual é o nome desse louvor? Sem luta não há vitória. É exatamente isso! Sem luta não há vitória. Tá no Spotify, tá no YouTube também. Se pesquisar José Atalaia, Sem sem luta. luta não há vitória, vai aparecer lá. Inclusive eu vou estar colocando também aqui embaixo e vou colocar também na descrição, né? O Instagram dele, o YouTube, para você também já seguir José Atalaia, tá bom? A gente fica grato já com isso também. Sim, com certeza, com certeza. Se você quiser também já falar, ressaltar aí, né? Como é o endereço do Instagram? O Instagram tá José Atalaia também. José Atalaia, né? E o YouTube também. O YouTube também, Pronto, José então Atalaia. tá fácil, né? Mas mesmo assim eu vou colocar o link, tá bom? Para vocês seguirem aí, eu fico grato, tá certo? Aí contar com mais esse apoio de vocês aí, tá bom? Então, José Atalaia, tem mais um louvor? Tem mais um louvor, vamos adorar. Vamos fazer Vamos mais um adorar, então? sim. Já gostei. Sim, é forte. Já tô aqui feliz da vida aqui. Lindo, lindo, lindo é. Aí minha tarde aqui já Aleluia. ficou melhor, viu? É forte. A gente tá gravando agora, são 16 horas e 15 minutos, tá bom? Aleluia. Como é uma gravação, você vai assistir no horário que você tiver tempo. Mas a minha tarde aqui já tá show de bola. Amém, glória Era a bom que Deus. fosse de manhã, que já preparava Sim, meu sim, dia, sim. né? É forte. Me diga uma coisa, você com esse ministério de adorador, de ministrador também da palavra, né? Ministro da palavra, na verdade, aceita convites para ir em igrejas, como é que funciona? Sim. Aceito o convite direcionado por Deus e debaixo da autoridade da minha liderança. Sim. Né, que a pessoa me passa o convite. Sua liderança te autoriza e tudo mais. E eu vou estar ali debaixo da Aham. cobertura da minha liderança. Ok. Eu vou deixar então seu número também, tá bom? O pessoal, claro, pode entrar em contato pelo Instagram, pode ter seu contato ali. Mas para facilitar, eu vou deixar seu número. E aí quem quiser, pode ser? Pode ser, Quem quiser entrar em contato também, já falar contigo. Você falou que é casado, né? Sim, Sua sim. esposa faz parte do ministério também. Faz parte do ministério. Ela louva? Ela é obreira da Ah. Casa do Senhor, intercessora da Casa do Senhor. Pronto, como é o nome dela? Lucivânia. Lucivânia? Lucivânia. Lucivânia. A Nosso mulher de abraço Deus. pra você, Lucivânia. Já tô aqui conhecendo Deus seu abençoe, esposo, beijo. né? Já vi que é um jovem que é de Deus, né? Meu irmão, não é à toa que meu irmão gostou dele, né? Amém. Meu irmão, rapaz, tem um cara que eu vou pedir pra ele ir conversar contigo lá no podcast, que você vai gostar. Eu digo, já tô gostando aqui, né? É isso Meu aí. irmão, quando ele fala, eu... É isso aí. Né? Deus é fiel. Mas é isso aí. Então fica nosso abraço pra você, Lucivânia. Cuida bem desse jovem, né? É. Espero que ele cuide bem também de Amém, você. com certeza. Tá bom? Com certeza. E aí, o que mais que você quer ressaltar aqui que a gente não pode deixar de falar? Anderson, o que a gente não pode deixar de falar é que nós como igreja,
Nós, como igreja do Senhor, a gente precisa fazer a obra de Deus, a gente precisa fazer o INDE do Senhor. Por quê? Porque tem muita gente que está padecendo. Tem muitas pessoas que estão padecendo. Que precisam ouvir. Né? Sim, sim. Jesus deu uma ordenança para que a gente viesse fazer o INDE. INDE fazer a obra, INDE pregar o Evangelho. Então o que acontece? Muitas das vezes a gente vivemos em 4 paredes e a gente se esquecemos de anunciar. Às vezes no trabalho, na escola, na vizinhança. E às vezes também tem muitas pessoas que têm até um pouco de receio, De vergonha, né? Que é algo que a gente não pode ter de forma alguma. Vergonha de falar do Evangelho, de falar de Deus, né? E também falar com bastante entusiasmo, sim, porque sim. isso acaba empolgando também quem está ouvindo, né? Chamando a atenção de quem está escutando. Então, da forma certa, para você também não ficar chato. Sabedoria, né? Mas tem que ser falado. Porque existe vários tipos de pessoas, né? Que você tem que saber lidar. Conversar com aquela pessoa para que você não venha gerar um conflito. Em vez de você anunciar a palavra de salvação, as boas novas, você fazer aquela pessoa sair irado da lei com você. Entende? Sim. Então o que acontece? Existem vários tipos de pessoas, personalidades diferentes. Então você vai conversar com a pessoa, você vai ter que pedir sabedoria a Deus. É verdade. Como vai conversar com aquela pessoa? Como vai passar a palavra de salvação para aquela pessoa? Eu entrei em uma casa, na cidade onde meu pai reside, em Coração de Maria. A gente foi fazer uma missão lá, para a glória de Deus. A gente juntou umas cestas, a gente pegava, entrava na Kombi, uma Kombizinha, e era assim, uma tarde de domingo, e a gente ia para essa cidade fazer a obra. Distribuía cesta? Sim, e pregar o Evangelho com violão. Pastor Anderson, era tremendo, porque além da gente fazer a obra, a gente ia se divertindo também, sabe? Então era uma tarde que preenchia, não ficava algo fadigado, porque a gente estava indo pregar o Evangelho, mas a gente interagia, se divertia entre nós, entendeu? Quando chegou lá nessa casa, o rapaz se converteu até, para a glória de Deus. Então o que acontece? Quando a gente chegou nessa casa, a mulher da casa era serva de Deus. Mas o rapaz não era. Era esposo dela? Sim, o esposo dela não era. Sim. E o esposo dela não estava em casa. Então a gente entrou dentro da casa. Quando a gente entrou dentro da casa, nós conversamos com a mulher, oramos pela vida dela, pela saúde dela. Ela falou que já servia a Deus. Nós deixamos a bênção que o Senhor levou a gente até ali para levar para a vida dela. Que foi assim. Sim, uma família bem simples. Então o que acontece? Quando nós tá lá orando, o rapaz chegou. Meu Deus. Quem aparece? O rapaz, alcoolizado, totalmente alcoolizado, desequilibrado. Aí, meu Deus, quando esse homem viu a gente tudo dentro da casa ele endoidou. Eu não gosto de crente. Não, sai da minha casa, peraí, cadê meu facão? Foi tremendo. E aí, e vocês ficaram? A gente ficou assim, não, peraí, eu não gosto de crente, Cadê meu facão? E ali, aí a gente começou a orar e interceder. Nisso, tinha umas 6 a 7 cabeças dentro de casa. Saiu todo mundo. Correu 4, ficou 3. Ficou metade. E aí, ficou eu e outro rapaz, inclusive, era novo convertido. Sim. Que ele estava assim, tinha uns meses já que tinha se convertido. Mas ele permaneceu, que ele amava o que fazia. E ficou outra pessoa que não lembro muito bem. Tava no primeiro amor também? No primeiro amor, tremendo a fé. Então, o que acontece? Deus me deu uma estratégia que eu não me lembro muito bem. Alguém tinha me falado que esse rapaz tocava violão também. Então, quando ele estava ali afoito, indo no quarto ali, eu falei assim, o senhor também toca violão, né? Aí o homem
Eu toco. Desmanchou o homem. Oh, meu Deus, foi a estratégia do céu mesmo. Eu toco, eu falei, toca aqui uma música aqui pra gente. Aí deu o violão aí. Eu sei uma música aqui de igreja aqui, ó. Falei, toca, agora até que essa música evangélica, ele começou a tocar. Meu irmão, o homem começou a tocar pra Jesus na hora, amansou. Você sabe, pastor Anderson, o que é amansar? Eu fiquei assim, meu Deus. Foi o poder de Deus mesmo, porque o homem entrou com uma fúria. Sabe o gadareno? Então, quase o gadareno. Entrou com uma fúria mesmo. E aquela estratégia que Deus me deu, e as pessoas também corajosas que permaneceu intercedendo, o homem amansou. E para honra e glória do Senhor Jesus, eu fiquei sabendo que ele se converteu. A mulher dele partiu, ele se converteu. Hoje, ele está um pouco distante, devido às lutas que aconteceu também. Ele se converteu naqueles dias? Não. Assim. Passou um tempo, ele passou a ir para a igreja. Uhum. Então, que a gente deixou lá a semente também. Claro. Então, a mulher dele morreu. Ele ficou de cadeira de roda, por estar muito debilitado, que bebia. Mas ele passou a ir para a igreja. Eu soube pouco tempo que ele estava um pouco fraco espiritual e tinha parado. Mas a semente foi lançada. Sim. Então, o que mais impressionante foi o poder de Deus ali. E a sabedoria que Deus, ele nos deu naquele momento. Uma certa feita, lá no bairro lá, tinha um local, um condomínio que estava perto de ser inaugurado. E a gente foi evangelizar ali. Quando a gente foi evangelizar, eu e outro rapaz, né, que andava muito comigo, na pista tinha um casal com o carro quebrado. E eu saía com o folheto e eu não gostava de voltar com o folheto mais. Eu queria deixar tudo na rua. Então o que acontece? Eu atravessei a pista para falar com aquele casal e o meu colega ficou do outro lado, né? O outro atalaia ficou do outro lado. Aí o que aconteceu? O rapaz estava totalmente embriagado. Sim. Mais uma vez. E aí quando eu dei o folheto à mulher dele, a esposa dele, ela pegou. Mas ele estava querendo interferir. Ele não queria o folheto. Eu fui dar ele. Primeiro assim, eu fui dar o primeiro folheto a ele. Ele não quis. Sai daqui que eu não quero seu folheto. E estava embriagado. Mas quando eu fui dar a esposa dele esticou a mão. Nisso, ele estava querendo interferir. Mas eu consegui dar o folheto a ela. Quando eu consegui dar o folheto a ela, ele já foi para pegar um paralelepípedo. É mesmo? Foi. E aí eu dei o papel a ela e corri. Você sabe o que é eu correr. Aí quando eu olhei do outro lado, o rapaz que tava junto comigo tava dando risada. Ele de interceder tava dando risada. Mas só que eu também passei a rir. Eu passei a rir também porque eu fui algo, eu falei, meu Deus, olha que aventura. Quando vi, já tinha feito. Sim, né? já tinha feito já. Então, para mim, eu fiquei feliz. Naquele momento ali, uma vida foi alcançada. E percebe que tinha uma barreira para aquela vida não ser alcançada. E quem sabe, através daquele folheto, Deus fez a obra na vida daquela mulher. Então, a gente tem que buscar sabedoria. Sabedoria. E outras pessoas também, né? Que você chega e você vê, pô, essa pessoa é assim. Essa pessoa, ela é desse jeito. Então, não vou poder tocar na ferida dessa pessoa aqui. Entendeu? Eu vou ganhar ela com sabedoria. Eu vou convidar essa pessoa ali. Eu vou mostrar a verdade para ela. Mas eu não vou tocar na ferida para gerar um conflito. Quando ela tiver, ela vai ter que abandonar. Ela vai conhecer a verdade. Sim. E a verdade vai libertar ela. Entendeu? Se for uma pessoa sensível ao Espírito Santo, ela vai abandonar. Entendeu? Então, é uma área que eu amo muito. Eu amo muito essa área de evangelismo. A gente falou aqui, você chegou a falar, né, dos seus pastores e tudo mais, que quando você é chamado para ministrar em algum lugar, você vai mais debaixo da graça dos seus pastores e tudo mais. E eu queria que você falasse, né, deles, falar o nome deles, vamos honrá-los também. Sim, tá bom? Sim. Hoje eu congrego na igreja Florescer. Sim. Igreja Florescer. Pastora Cíntia. Que é aqui em Feira. Aqui em Feira. Tem outras congregações em outros lugares? Ainda não. Só aqui em Feira por enquanto. Só aqui em Feira por enquanto. Na Bahia, tá certo? Na Bahia. Eu vim de outro ministério.
passei 8 meses em um ministério, aí saí debaixo da benção, sem interferência, sem problema algum. Os pastores me deu a benção para congregar nesse ministério. E hoje eu estou na igreja Florescer em Cristo. Pastora Cíntia e pastor Leudson, são uma benção. Pessoas que acolhem, que abraçam, né, que está junto ali, fazendo a obra. E a gente vê a sinceridade, né? Tem uma obra ali no Santo Antônio dos Prazeres. Sim. Ali. E eu acredito que futuramente vai se estender aí. Amém, amém. Então, pastora Cíntia e pastor Leudson, não é isso? Sim, sim. Pronto, fica aqui nosso abraço também. Nosso agradecimento também por liberar esse jovem para estar aqui conosco nessa tarde, né? Falando aí, a gente não sabe onde vai chegar esse vídeo, esse material, sim, esse conteúdo, mas eu creio que vai chegar onde Deus levar, tá bom? E vocês também estão sendo honrados aqui. Nosso muito obrigado. Sim. Numa oportunidade também, a gente pode estar aqui batendo papo, convidar vocês também para estar aqui conosco, sim, com certeza, tá bom? E aí vai ser show de bola também, como sempre é. Mas nosso muito obrigado, sintam-se honrados aí, porque esse jovem é show de bola. Amém. Amém. A gente está chegando já para o final do nosso punhado de conversa, tá bom? E aí quero já agradecer ao jovem aqui, José Atalaia. Amém. Muito bom estar te conhecendo, muito bom as histórias que a gente bateu esse papo aqui agora, tá bom? E eu quero saber de você se tem mais algum abraço que você quer deixar, algum recado que você quer deixar, né, para essa juventude que possivelmente estará nos assistindo, né, as pessoas que também já te acompanham, que já te convidam para fazer as ministrações nas igrejas, né, já tem essa confiança também em você. Aí eu queria que você deixasse a palavra final aqui. Sim. Eu quero louvar a Deus pela vida, né, do pastor Anderson, amém, que fez o convite, né, para nós estar aqui. Que Deus abençoe em nome de Jesus. Louvar a Deus, né, pela vida dos meus pastores, pela vida dos membros que congregam lá. Louvar a Deus pela sua vida, que vai estar acompanhando, né, esse vídeo. E não pode deixar de dar o like, se inscreva no canal também, Punhado de Conversa, né? Então foi muito edificante a nossa conversa. Quero externar minha gratidão aqui, amém, pelo convite, e aquele abraço para a sua vida também, que vai estar assistindo. Não esqueça de dar o like, viu? Que Deus abençoe em nome de Jesus. Amém. Eu ia pedir, mas como ele já pediu, aí eu só assino embaixo, tá bom? Sim. Deixa o like aí, com pessoal. Certeza. Muito obrigado por nos acompanhar até aqui, tá certo? E se inscrevam também lá no canal de José Atalaia. A gente precisa disso, né? Pra vocês não custa nada, mas pra gente é muito gratificante. O nosso coração se alegra, o YouTube entende que esse conteúdo está sendo relevante e acaba entregando a mais pessoas, né? Quando você interage, quando você se inscreve, quando você deixa o like, quando você compartilha, e aí acaba entregando a mais pessoas, tá bom? Que Deus continue te abençoando, fiquem conosco, mais vídeos vêm por aí, tá bom? Que Deus te abençoe.